Fala pessoal, então estamos começando a aula 1, né? E vamos começar do início, né? O que é trade no final das contas, né? O que é trading? Para você que nunca viu e acha que é complexo, né? Um termo em inglês, acha que é difícil, eu gosto de comentar. A tradução, no final das contas, é ação de negociar, né? E eu acho engraçado quem fala assim, nossa, isso é muito difícil, né? Ou eu não sou trader de jeito nenhum, isso não dá certo. Eu acho que no final das contas somos todos traders, né? A gente está sempre negociando alguma coisa, né? Certamente você já comprou um carro ou já tentou ver o preço de um apartamento, já negociou um salário com algum empregador ou talvez já negociou um parcelamento de dívida, né, na escola do filho com o mercadinho da esquina, não importa, né? Isso é trading. Trading é a base da nossa economia, é onde o mercado funciona e ele é representado no mercado financeiro dessa forma, né? Vamos pensar num ativo hipotético aqui, né? Onde tem lado da venda do book, né? Querendo vender ali, você está vendo algumas ordens a 29,01, 29,02, eu nem entrei no mérito da quantidade, mas vamos pensar aqui que tem uma oferta de 2.000 ações ou índices, não importa, aqui tem 3.000 pessoas querendo vender isso, não importa, né? Do lado da compra, né, você tem compradores ali só no 28,93, no 28,92, você vê que tem um espaço aqui onde não tem trading, né? Isso é muito raro acontecer no mercado, obviamente tem ações ilíquidas, né? Tem ações que negociam pouco, isso chama-se spread de liquidez, a gente vai ver lá na frente como operar isso, quais são os riscos e benefícios, né? Mas a ideia é que para ter trading, né, você precisa ter um consenso entre um comprador e um vendedor. Então, ser trader nada mais é do que você arbitrar entre o preço ótimo de compra e o preço ótimo de venda, né? Enquanto não tem um consenso no mercado, não existe trade, não existe trading, né? Então, nada mais preciso, né? Nada melhor do que ver o valor real de um ativo que é negociado com bastante liquidez, com bastante oferta de compra e venda. A hora que o vendedor e comprador chegarem aqui no consenso, pode sair um preço que pode ser nos 29, né? Então, a importância, né, do trading, do trader, é justamente arbitrar e chegar num consenso de mercado, né? Chegar num consenso com maior liquidez, aquilo vai ser o mais próximo, né, de um preço-alvo, de um preço real de um determinado ativo. Não importa o que digam os fundamentos, o que diga a notícia, o que diga a expectativa daquele detentor do ativo, né? Certamente eu não anotei aqui, mas no book lá embaixo vai ter gente querendo comprar, né, a R$25, né? Tá muito longe do que os vendedores querem realizar, né, essa venda. Então, isso é muito importante, eu acho que é a base da nossa economia. Trading é simples, né? Não quer dizer que é simplista, mas isso é a base, né? Todo mundo vive de trading, negociando no mercado financeiro ou não, então acho que esse é um conceito importante para a gente entender, desmistificar, né? Do que se dá certo ou não dá certo. É um conceito e é extremamente importante para a nossa economia. Aí tem alguns tipos de trading que eu acho que é importante a gente conhecer, talvez você já ouviu alguns nomes, né? A gente tem o famoso day trade, né? Polêmico e famoso day trade, que a gente já vai conceituar melhor, né? A gente tem o swing trade, também é uma modalidade de trade. E a gente tem o buy and hold, também nomes em inglês, né? A gente acaba colocando muita nomenclatura em inglês e eu gosto sempre de traduzir, né? Porque no final das contas, né, quem nunca ouviu, né, ou quem não sabe falar inglês já é uma barreira grande de entrada, então vamos do início também aqui, né? O day trade é a operação que dura um dia, né? Um único dia de negociação. Você vai comprar e vender aquele ativo no dia e aí pronto, né? O day trade é muito mais ligado ao curto prazo, né? Já no swing trade, a gente está falando de operações que duram mais que um dia, né? Muitas vezes mais de uma semana, até 2, 3 meses, né? Não tem um prazo limite definido, né? Mas o swing trader, né, ele procura essas diferenças de preço, assim como o day trade, mas ele complementa um pouco o prazo da análise dele, esticando um pouco a posição. Ele é mais próximo, né? Ele chega a quase ser o buy and hold, né? O buy and hold a gente fala de operações que duram mais de um ano, você compra e segura, né? São estratégias bastante difundidas, né? Você já deve ter ouvido falar que bolsa é longo prazo, você já deve ter conhecido uma estratégia de dividendos de um Barsi ou a própria estratégia do Warren Buffett, né? São estratégias buy and hold. Todas essas modalidades, né, que a gente conhece são tipos de trade. Bom, e o que você precisa, na verdade, né, para operar um day trade, na verdade, no final das contas, é liquidez, né? Você não consegue operar
coisas que não tenham liquidez. A gente viu o exemplo agora há pouco de um ativo que não tinha liquidez, não tinha negócio, né? Para o swing trade, o que você precisa, eu brinco, né? Você precisa ter estômago, na verdade, para aguentar o tempo, né? E muitas vezes a falta de certeza do mercado. E para operar buy and hold, né? Você precisa ter certeza daquilo que você está comprando, né? Você precisa acompanhar muito mais fundamentos, você precisa acompanhar bastante no detalhe para entender as variações, né? São oportunidades de compra ou a empresa mudou ali algum fundamento. Tendo isso em mente, né? Se você tem os três, melhor, né? Se é um investidor completo, você vai conseguir operar mais modalidades e vai ter mais retorno em diferentes estratégias. Pensando no day trade, o que a gente quer é liquidez. Então, de novo, né, liquidez a gente tem onde? Índice e dólar, contratos futuros, por isso é a escolha para a gente, a partir daqui, para você ir para os outros dois, obviamente com treino, prática e com a conclusão desse curso, eu espero. Bom, e o que a gente olha para conseguir operar, né? Seja o day trade ou as outras duas estratégias. Tem algumas ferramentas, né, que acabam facilitando a gente vai falar um pouquinho de análise técnica, a gente vai falar de indicadores e é importante, né, que você, obviamente, encontre aquela que você mais se familiarize. Quando a gente está falando de day trade, a gente vai falar, obviamente, de gráficos, né? São os gráficos que ditam, né, o preço, os grafistas costumam falar isso, né? No final das contas, são os preços que escrevem os gráficos, né? Então é uma representação gráfica e muito útil para a gente usar e ter sucesso no day trade. É algo rápido, né? Você bate o olho, você entende o que um gráfico quer dizer. A gente vai ver alguns detalhes também sobre candles, tendência, tudo isso a gente vai aprofundar muito ao longo do curso, tá? A gente, junto com os gráficos, né, a gente soma indicadores, né, e alguns módulos à frente a gente vai falar sobre quais os melhores indicadores para o day trade, né? A gente já falou um pouquinho do tape reading, né? Então a gente vai ter uma aula sobre isso, explicando a importância do tape reading, como ler o book de ofertas que estava aqui desenhado, né, um pouco mais complexo que aquilo, né, tem as quantidades, né, tem ordens escondidas, tem uma série de detalhes para a gente falar de tape reading e eu acho muito importante a gente comentar sobre outros dois fatores bastante polêmicos, né, notícia, que eu já fiz algum conteúdo disso, né, eu acho que importa e muito para o day trade, tem grandes variações de preço e é muito importante a gente se atentar à notícia no day trade, muitas vezes relacionadas fatores econômicos, a divulgações de inflação, indicadores de taxa de juros e também fundamento, né? Fundamento, pouca influência no day trade, né? A gente vai falar muito menos de fundamento no day trade, mas com certeza vai te ajudar se você for um swing trader ou um buy and holder. Bom, muito bem, agora você deve estar falando, tudo bem, Henrique, eu já entendi o que é trading, quais são as variações, ou até mesmo eu já sabia, né, sobre isso, eu já entendia que temos todas essas modalidades, mas afinal de contas, o que eu tenho que escolher, né? Muita coisa, né? Eu não consigo muitas vezes olhar tudo isso, ou não sei olhar a análise técnica, né? Não sei o meu perfil. Então, primeiro ponto, calma, a gente vai aprofundar em cada um desses temas e o ponto do perfil, acho que é o objetivo número 1 dessa aula, né? Além de saber o que é trading, conteúdo bastante iniciante, né? Eu acho que um conteúdo já avançado e talvez você ache que conheça seu perfil, né? Você deve falar, não, eu sou arrojado, eu topo investir em opções e em futuros. Não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero quebrar alguns conceitos aqui junto com você, então um ponto importante para a gente dar o próximo passo, né? Fazer um balanço final dessa aula e caminhar para a aula 2, né? Perfil de investidor, né? Será que de fato você conhece o seu perfil? Deixa eu até tirar o paletó aqui que está ficando quente, né? Para a gente começar a aquecer os motores, conteúdo iniciante ainda, mas vamos tentar entender, né? Será que a exclusão, né, de um day trader ou não é por perfil, né? Vamos pensar assim naquela máxima, né? Ah, eu não tenho perfil de risco para day trade, né? Você certamente já deve ter pensado nisso e muitos já devem ter respondido, não, eu sou um day trader, eu topo risco. Será que a gente tem que escolher aqueles fatores que a gente está estudando agora por tempo, né? Eu tenho tempo de fazer aquilo ou não, né? Day trade precisa operar todos os dias, né? A gente tem que falar o critério da diversificação, né? Será que é errado um day trader ou o swing trader não diversificar? Diversificar são alguns dos conceitos, né, que certamente você já deve ter ouvido falar. É importante diversificar, né? É tão importante assim porque tem trader específico de dólar, né, na tesouraria de um banco, né? Porque tem analista só de um determinado
setor, né? Será que isso é o que vai determinar, né, se você vai ser um trader de sucesso ou não? Então, eu acho que mais importante, né, de qualquer um dessas perguntas que a gente vai olhar cada uma delas, né, a gente está falando de algo que se chama habilidade, né? A habilidade vem com conhecimento e treinamento, obviamente, né? Conhecimento, para quem nunca estudou day trade, está começando agora, né? Está começando a ver o que pode extrair de um curso, o que pode extrair de um conteúdo de day trade, né? Se você já leu diversos livros, né, talvez não teve a parte prática do treinamento. Então, eu acho que perfil, né, dado que a gente já falou que todo mundo é trader, né, que todo mundo negociou, que todo mundo quer chorar um desconto ou quer fazer uma boa compra, eu acho que todo mundo tem esse perfil, né? Então, não se assuste se você nunca negociou no mercado financeiro, né? Só uma forma diferente, às vezes com um termo em inglês ou com uma tela colorida que parece te complicar, né? Se você fala, não tenho tempo, né? Ou você conta com bom suporte, casas de análise como a Levante, um assessor, ou você tem que entender também que day trader, ele não precisa fazer day trade todos os dias, né? Um bom day trade, ele pode esperar, às vezes, um mês, fazer um tiro certo, com uma acertabilidade, né? Com sucesso, uma taxa de sucesso muito grande, e ele é um day trader, ele só opera uma vez por mês. Então, tempo não é desculpa para você escolher ou não escolher alguns dos critérios que a gente está falando, né? Eu só vou usar gráfico, eu só vou usar notícia, eu só vou usar swing trade, eu só vou usar day trade, não é. E diversificação tampouco, né? Eu já dei o spoiler, falei da questão do dólar, só que a hora que a gente está negociando, por exemplo, índice, né? Seja mini índice ou índice cheio, como a gente vai fazer na liga, não tem nada mais diversificado, mais líquido e que representa, né, todas as expectativas futuras, atuais do mercado como um todo, né? Não vamos esquecer que a gente está negociando o futuro do índice Ibovespa, né? O índice Ibovespa que atualmente está com 86 ativos, né? Então estamos falando de Vale, Itaú, Bradesco, não existe diversificação e liquidez melhor para a gente, no final, ter a habilidade, né? De novo, a habilidade vem com esse conhecimento que a gente vai adquirir no curso e com a prática, né? Então, você tem perfil, o que você pode não ter é a habilidade para ter o esperado sucesso, o esperado retorno com day trade. Eu acho que é válido agora a gente fazer uma separação, né, entre o que é curto prazo, o que é longo prazo, quais são vantagens e desvantagens, né? Será que o longo prazo só tem vantagens frente ao curto prazo, né? Será que bolsa é de fato mais fácil no longo prazo, né? Eu canso de trazer muitas vezes números da indústria, né? Não vou trazer aqui porque como fica um curso gravado, né, os dados podem até ficar desatualizados, mas comumente eu busco fundos de gestores renomados, de gente muito capacitada, performando mal no longo prazo, né? E muitas vezes estratégias de curto prazo performando mais. Com certeza você já deve ter visto algum conteúdo meu assim.